Vulcões e terremotos são os eventos mais poderosos do nosso planeta e agora vamos aprender como eles funcionam e como eles podem às vezes gerar resultados contraintuitivos. E talvez mais importante do que isso, vamos hoje aprender de onde vem esse enorme poder de terremotos e vulcões. Como que as entranhas da Terra são capazes de gerar eventos tão catastróficos aqui na superfície. E vamos começar essa jornada vendo que os maiores terremotos na verdade nem sempre são os piores. Esse aqui é o mapa do Haiti, e bem aqui foi o epicentro do terremoto que aconteceu lá em 2010. E segundo o governo haitiano, oficialmente foram mais de 300 mil vítimas fatais e milhões ficaram sem casa. E só para você ter uma ideia, essa é uma visão aérea de um lugar onde pessoas fizeram tendas improvisadas, em que cada quadradinho desses é uma tenda, uma espécie de cidade de tendas. Mas pior ainda do que ficar sem um teto foi que muitos dos feridos não puderam ir a hospitais. Esse hospital Turjot na capital do país antes do terremoto. E foi assim que ele ficou depois. Cerca de 60% do sistema de saúde foi destruído num único dia. E assim, isso é bem triste. Mas o que eu quero agora é que você considere um lugar diferente, do outro lado do mundo. O Japão. Essa aqui é uma ilha no sul do Japão e bem aqui foi o epicentro de um terremoto que aconteceu em 2024. E isso resultou em 16 pessoas feridas. Veja bem, não são 16 mil pessoas feridas, são 16. São 16 pessoas que se machucaram, mas houve 0 mortes. E pouco tempo depois, a vida na cidade e no país continuou normalmente. Ficou claro que terremotos no Japão e no Haiti tiveram resultados totalmente diferentes. Mas agora eu te pergunto, qual desses dois aqui você acha que foi o de maior magnitude? Enquanto que oficialmente o terremoto aqui no Haiti teve uma magnitude de 7 cravado, aqui no Japão teve 7.1. Parece que o do Japão foi maior do que o do Haiti. Um pouco, mas foi. Isso é estranho. E tudo bem, eu sei que você tá pensando, né? Porque o Japão, bom, ele é um país que vai, obviamente, ter menos prejuízo, porque ele é um país rico. O Haiti é o país mais pobre das Américas, é claro isso. E assim, o Japão realmente teria mais dinheiro para poder construir uma infraestrutura que é resistente, de alguma forma, a terremotos. E o Haiti não tem tanto disso aqui. Não sequer nem tem esgoto em muitos lugares no Haiti, o que é muito triste isso. Então, bom, no fim das contas, é verdade, ter grana ajuda muito. Mas isso não é tudo. Podemos dizer que existem 4 camadas de elementos que podem fazer um terremoto ser pior do que outro. E nem todas elas dependem da influência humana ou do tamanho, da magnitude de um terremoto. E bom, vamos agora começar revelando a camada mais básica de todas: a origem do terremoto. Vamos supor que essas 2 bolinhas de papel são rochas no interior da crosta terrestre. Então, basicamente, um terremoto é quando elas entram num estado de tensão que vai se acumulando até que elas deslizam uma na outra. Pois é, esse deslizamento de rochas causa um tremor. E nós mapeamos os tremores causados por esses deslizamentos. Nós criamos esse mapa bem aqui. Aqui nós podemos ver dezenas de milhares de terremotos médios e grandes que aconteceram nos últimos 120 anos. E note uma coisa importante, porque eles não tendem a acontecer em qualquer lugar, aleatoriamente na superfície da Terra. Eles formam linhas muito bem definidas. A gente pode até desenhar essas linhas e perceber que vamos aos poucos dividindo a superfície terrestre em placas. Não por acaso, esse é basicamente o desenho das placas tectônicas do nosso planeta. Aqui tem uma imagem para comparar, e realmente é muito parecido. E só para deixar claro, essas placas tectônicas são grandes fragmentos de crosta terrestre. Essas placas enormes, elas estão meio que lentamente surfando sobre o manto terrestre, e cada uma tem direções bem diferentes. E aqui nessa própria imagem nós podemos ver essas setinhas. Elas indicam se as placas estão, por exemplo, se afastando, se elas estão colidindo ou se estão fazendo um movimento paralelo oposto a uma outra. E esses movimentos acabam causando muita
tensão acumulada nas rochas que podem acabar deslizando e causando um terremoto. Por isso que terremotos são muito mais frequentes no encontro de placas tectônicas. Isso não quer dizer que eles não aconteçam em outros lugares, porque se a gente voltar para essa imagem bem aqui, podemos ver que sim, é possível. Isso acontece. Inclusive podem acontecer até aqui no Brasil, no meio de uma placa. E isso ocorre porque essas rochas nas profundezas da crosta podem acumular tensão em qualquer lugar e causar terremotos. Só que isso vai ser mais provável de acontecer no encontro de placas. Ok, então a gente sabe como que os terremotos se originam, mas como que a gente pode medir o tamanho dessa origem? Como é que a gente sabe se um terremoto é maior ou menor que outro? Bom, desde 1890 e tanto, há muito tempo atrás, existia uma coisa muito simples para medir um terremoto. Existia isso aqui. E isso aqui nada mais é do que um sismógrafo, na sua versão conceitual mais simples. E ele consiste basicamente em um pêndulo que balança de um lado para outro. Ele só pode balançar de um lado para o outro. Deveria ter alguma coisa aqui que poderia restringir o movimento em outras direções, mas a gente omitiu aqui por questão de simplicidade. E além desse pêndulo, a gente pode adicionar uma caneta e ela ia também balançar junto com o pêndulo. E um papel poderia vir aqui embaixo. E bom, por padrão, esse papel vai ficar passando por esse sismógrafo e a caneta vai desenhando uma linha. E o resultado vai ser um papelzinho como esse aqui, com uma linha que seja mais ou menos reta. Porém, lembre-se, nós estamos falando de um pêndulo que vai de um lado para outro. Essa linha reta só aconteceria se o pêndulo não balançasse, mas existem coisas que podem fazer esse movimento de balanço. Podem existir tremores que fazem a base desse negócio todo balançar e fazer com que o pêndulo balance também. Então, no final, o que era para ser uma linha reta acaba ganhando um contorno diferente, acaba ganhando picos por causa de um tremor. E o tamanho desse desvio dos picos é algo que pode ser mensurável. Dá pra gente medir alguma coisa agora. Então, se o desenho de um sismógrafo foi isso aqui, podemos marcar que esse pico teve um tamanho X. Podemos dizer então que esse terremoto tem o tamanho X. E com base nisso aqui, podemos enfim fazer comparações. Porque se a gente pegar esse outro desenho feito pelo mesmo sismógrafo de um outro terremoto, dá pra gente também medir o maior pico e perceber que ele teve metade do tamanho, metade de X. Logo, podemos comparar esses dois terremotos e dizer que esse aqui tem metade do tamanho desse aqui. Mas ainda havia um problema com isso. O tamanho de um pico para outro poderia variar muito mais do que apenas metade ou o dobro. A variação poderia ser de várias ordens de grandeza. E assim, isso pode acabar sendo ruim de lidar com todos esses números no dia a dia. Então, para resolver isso, em 1935 foi criado o conceito de magnitude. E isso acabou criando uma escala de números pequenos. E Charles Richter foi o nome do cientista que criou isso. E a ideia dele era simples. Seria apenas pegar o tamanho desse maior pico e corrigir pela distância do epicentro do terremoto até o sismógrafo. Porque quanto menor essa distância, maior seria o pico. E aí, com base nesse valor do pico corrigido, bastava então tirar o logaritmo disso. Tá, beleza. E o que é exatamente um logaritmo? Bom, uma operação de logaritmo, digamos que tem a capacidade de transformar grandes números em menores, bem pequenos. Se 10 era o valor do pico corrigido, então o logaritmo disso na escala teria uma magnitude igual a um logaritmo de 10, ou seja, igual a 1. Se o pico corrigido fosse 100 ou 1000, então a magnitude seria de 2 e 3, respectivamente. Se fosse de 10 milhões, seria 7. Com isso, percebam uma coisa interessante, que um terremoto de magnitude 2, ele não é 2 vezes maior do que um terremoto de magnitude 1. Ele, na verdade, ele é 10 vezes mais. E um terremoto de magnitude 7 não é 7 vezes maior do que o do 1. Ele é 1 milhão de vezes
maior. São várias ordens de grandeza. E essa é a beleza da escala, que ficou conhecida como escala Richter. Ela conseguiu comprimir números enormes em coisas bem menores. São números pequenos que são fáceis de lidar. E é justamente essa escala Richter que é mencionada nas notícias sobre terremotos. Os repórteres adoram mencionar isso, porém isso está errado. Richter era um sismólogo, um cara que estuda sismos, terremotos, lá no Instituto de Tecnologia da Califórnia. E originalmente o conceito de magnitude se aplicava somente a terremotos na Califórnia, que aconteciam dentro de 600 quilômetros de um certo tipo particular de sismógrafo. Pois é, e além de ser pensada somente para uso local lá na sua região, essa escala só se importava com as ondas de tremor que chegavam até a superfície. Isso não levava em consideração as propriedades físicas dos deslizamentos das rochas na crosta. As rochas físicas em si não eram levadas em consideração. Por exemplo, qual que seria a área de contato entre essas rochas? Porque quanto maior essa área de contato, maior o terremoto. Um terremoto desse jeito é diferente de um desse jeito. E além disso, é bom saber o quanto de tensão está acumulado entre essas rochas, quanto que elas aguentam antes de deslizar. Porque uma coisa é isso aqui e outra coisa é isso aqui. Rochas mais rígidas que acumulam mais tensão provocam terremotos maiores. E outra coisa interessante de se perguntar é o quanto se desliza, qual a distância percorrida pelo deslizamento. Porque uma coisa é isso aqui e outra coisa é deslizar bastante. Quanto maior a distância percorrida pelo deslizamento, maior será o terremoto. E com base em tudo isso, podemos botar na ponta do lápis. Tá, então temos que as propriedades físicas relevantes para o tamanho de um terremoto é a área, a rigidez e a distância de deslizamento. Vamos chamar de variáveis A, R e D. Assim, se a gente multiplicar cada variável, temos que isso é igual a M, ao momento desse movimento de rochas. Mas aí o problema é que o valor M pode variar muito, assim como aqueles picos, lembra? Então nós também precisamos envolver logaritmo aqui para poder conseguir diminuir isso. Por isso pegamos o M, jogamos ele numa fórmula mais complexa, para que no final, com isso aqui, a gente consiga um número pequeno. Pequeno como, sei lá, 5, 6, 7 e por aí vai. E essa fórmula, usando o logaritmo do M, dá um resultado que é conhecido como MW, ou magnitude de momento de um terremoto. E é exatamente isso que os noticiários costumam comentar, porém erroneamente eles se referem a isso como a escala Richter. Então os números do noticiário são da magnitude de momento, mas eles falam que é a escala Richter. Não é correto isso. É só um costume que as pessoas têm. E não me entenda mal, porque a escala Richter ainda é usada por sismólogos, mas em casos mais específicos. Agora já a magnitude de momento é usada de uma forma mais ampla e nós escutamos os números dessa magnitude nos noticiários. Então beleza, a gente sabe agora o que faz um terremoto ser maior do que o outro e sabe o que exatamente é aquele número que diz que um é maior do que o outro. Beleza, lembre-se que até agora nós só vimos das 4 camadas apenas a primeira camada do que faz um terremoto ser pior do que o outro. E agora, vamos para a próxima. A segunda camada é o tremor. A magnitude de momento, como vimos, é um número que cada terremoto tem um só. Um terremoto, ele é 7. O outro é 8, outro é 6,2. Eles são esses números e acabou-se. Porque esses números estão relacionados às rochas, à propriedade da origem física que gerou esse tremor. Mas e o tremor em si? Será que ele não muda? Bom, na realidade, o tremor muda sim, e muda bastante. E para entender isso, temos que compreender o quão profundo é um deslizamento. Vamos dizer que aqui nós temos a crosta terrestre e ela varia bastante de espessura, mas normalmente ela fica entre uns 15 a 20 quilômetros, podendo chegar até 70 em alguns lugares. Beleza, e aqui nessa crosta terrestre vamos imaginar que temos
dois deslizamentos de rocha diferentes, dois terremotos. Temos um deslizamento de rocha bem aqui e outro bem aqui. E vamos dizer que ambos têm as mesmas propriedades físicas, ambos têm a mesma magnitude de momento. Só que, como você pode perceber, um deles foi muito mais próximo da superfície do que o outro. E com base nisso, como que você acha que vai ser o tremor sentido por humanos em cada um desses terremotos? Obviamente, a distância daqui para cá é muito menor, então as ondas desse deslizamento de rochas vai atingir aqui na superfície uma cidade com mais intensidade. Agora, já aqui nesse deslizamento, as ondas vão ter um percurso muito maior para percorrer e assim acabar perdendo intensidade até chegar aqui no topo, na cidade. Então, temos deslizamentos idênticos, porém, o tremor aqui vai ser muito maior do que aqui. Ou seja, são magnitudes iguais com intensidades de tremores completamente diferentes. São terremotos de tamanho igual, mas um é bem pior do que o outro. Além disso, se a gente olhar apenas para um único terremoto, faz sentido que ele produza ondas de tremor não só diretamente acima dele, mas também mais para as laterais. Então a cidade logo acima desse deslizamento de rochas vai sentir o tremor, mas também vai sentir outras cidades mais para as laterais. Agora olha só que coisa curiosa. A cidade que está logo acima tem uma distância menor do que as que estão mais para as laterais. Então aqui nessa cidade a intensidade do tremor vai ser muito grande e aqui nessas da lateral o tremor não vai ser tanto. Então isso quer dizer que um mesmo terremoto pode ter somente uma magnitude, mas ele vai ter diversas intensidades diferentes de tremores. Vai variar dependendo de onde na superfície você está. E fora isso ainda tem algumas outras variáveis, por exemplo, que tipo de material existe entre o deslizamento e cada uma das cidades. Pode ser que bem aqui a crosta seja feita de um material que propaga menos as ondas do tremor. Então no meio do caminho daqui para cá, as ondas vão passando e aí sentem uma redução forte e depois chegam no destino. Ou seja, a distância daqui para cá e daqui para cá pode ser até a mesma, sendo que aqui a intensidade do tremor vai ser menor. Então um mesmo terremoto pode manifestar intensidades de tremores diferentes em cada ponto da superfície, mesmo que eles tenham a mesma distância. Por isso que lá no terremoto no Haiti, lembra? Nós tivemos um epicentro bem aqui. E daí a gente pode imaginar que quanto mais perto desse epicentro, maior foi a intensidade do tremor. E a gente estaria certo de pensar isso, porque esse foi o mapa com as linhas de intensidade de tremor, em que quanto mais próximas essas linhas estão do epicentro, mais intenso é o tremor. E lá no Japão, nós também podemos encontrar essas linhas. E eu não sei se você percebeu isso, mas existe uma diferença entre o Haiti e o Japão aqui. Se a gente colocar lado a lado esses mapas com linhas de intensidade de tremor, podemos ver uma diferença sutil entre esses dois. Aqui no Japão foi necessário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas para marcar a intensidade. O mais intenso foi nível 7. Agora, já do outro lado, aqui no Haiti, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. O maior nível de intensidade foi igual a 10. Ou seja, no Haiti houve 3 níveis inteiros de intensidade a mais do que no Japão. E curiosamente, lembre-se que o terremoto do Haiti foi de magnitude um pouco menor. Apesar da intensidade ser 10, o tamanho do terremoto, a magnitude foi de apenas 7. Enquanto que aqui não foi tão ruim, apesar da magnitude ser maior, ser de 7.1. Agora, como que um terremoto de menor magnitude pode gerar uma coisa pior? Bom, graças a um terrível detalhe. Aqui no Japão, esse deslizamento aqui acabou acontecendo a 24 quilômetros de profundidade. Agora, já aqui no Haiti, esse deslizamento aconteceu somente a 13 quilômetros da superfície. Foi uma distância muito menor. Por isso os tremores foram muito piores e assim nós chegamos na nossa terceira camada. Nossa terceira camada é o impacto. O impacto aqui no Haiti foi muito maior porque aqui dentro dessas linhas de intensidade mais fortes,
nós encontramos importantes centros urbanos, nós encontramos a capital do país. É aqui nesse momento que o dinheiro e a influência humana começam a fazer diferença. Foi aqui que faltou a infraestrutura. Foi aqui que casas e hospitais desabaram. E por fim chegamos na quarta e última camada, a camada da ajuda. A ajuda às vítimas no Haiti foi seriamente impedida por causa da pouca infraestrutura, que ainda por cima foi destruída. Não havia como ajudar os feridos direito porque simplesmente não havia onde fazer isso. As ruas, o aeroporto e o transporte no geral foram dizimados, e o mero ato de levar comida até o país se tornou um desafio. E é por isso que terremotos são em parte uma tragédia humana causada pela Terra, mas também potencializada por nós mesmos. E é por isso que os maiores terremotos nem sempre são os piores. Parece contraintuitivo, mas é assim que terremotos são, e vulcões também. Essa aqui não é uma neblina pesada, essa é uma paisagem de cinzas caindo do céu. E esse aqui é o filtro de ar de um carro todo entupido depois de andar por algumas horas por um ar cheio de cinzas. E essas duas fotos são resultado desse cara bem aqui. Esse é o vulcão Grímsvötn, na Islândia. Ele é o vulcão mais ativo do país, com mais de 60 erupções nos últimos 800 anos. Mas foi uma em específico, em 2011, que acabou chamando muita atenção. No dia 21 de maio, às 7 da tarde, no horário local, essa erupção começou. Uma pluma de material expelido rapidamente subiu até a altura de cerca de 15 a 20 quilômetros, formando uma espécie de guarda-chuva de largura por volta de 50 a 100 quilômetros. E no dia 24 de maio é publicado esse mapa pelo Centro de Alerta de Cinzas Vulcânicas de Londres. E aqui podemos ver que na Islândia temos a origem das cinzas, o vulcão em si, mas os ventos assopraram para muito mais longe. Elas chegaram pesadamente até a Escócia e um pedaço da Groenlândia, e também acabaram alcançando um pedaço da ilha da Irlanda. Foram centenas de voos cancelados, estradas bloqueadas e muita gente impactada. E tudo isso aconteceu porque esse vulcão explodiu, mas ele não deveria. E eu sei, as pessoas normalmente pensam que vulcões explodem. É basicamente isso que eles fazem, mas isso não é bem verdade. Depende muito de uma coisinha: o seu magma. O magma nada mais é do que uma rocha líquida, mas nem todos os magmas são iguais. Eles se diferenciam em alguns critérios, e podemos começar vendo primeiro os gases. Vamos dizer que essa aqui é a Terra fatiada no meio, para que a gente possa ver a sua crosta terrestre e também o manto no interior do planeta. E essa aqui é uma certa quantidade de magma que está aqui no manto. E essa quantidade de magma aqui dentro pode ir para cima, pode ir para baixo, pode ficar passeando aqui dentro, sendo que isso possui consequências. Se esse magma for, por exemplo, para baixo, isso significa que aqui você vai encontrar mais material acima, fazendo um peso maior, ou seja, a pressão aqui embaixo, ela é bem grande. E esse magmazinho aqui vai acabar sendo mais comprimido. Agora, se for o caminho contrário, se for para cima, aqui nós encontramos uma situação diferente, que tem menos peso acima desse magma e, por consequência, a pressão aqui vai ser menor. E esse magma aqui não vai estar mais tão comprimido, ele vai estar um pouco maior. Então o que é importante tirar daqui é que o magma pode acabar estando em pressões bem diferentes dependendo de onde ele está. E isso cria um efeito curioso. Todo magma possui uma certa quantidade de gases lá dentro. E esses gases mudam de comportamento dependendo da profundidade de onde eles estão. Para entender isso, olhe para essa seringa bem aqui. Aqui dentro dela nós temos ar. E se a gente empurrar o êmbolo dela, o ar sai. Porém, se a gente tapar a abertura, o ar não vai ter para onde sair e ele vai ser comprimido. E vai ficando difícil, mas a gente consegue ainda mover o êmbolo. E para visualizar melhor o que acontece exatamente aqui dentro dessa seringa, nesse momento que empurramos o êmbolo tapado, vamos olhar para isso aqui. Esse aqui é o interior de uma seringa. E aqui é o êmbolo, que vai empurrar as moléculas de ar. E as moléculas de ar, vamos dizer que são esses cubinhos aqui dentro da seringa. Pois bem, então quando esse êmbolo aqui é empurrado,
ele vai também empurrando as moléculas de ar, e isso vai diminuindo o volume em que essas moléculas estão. Porém, se a abertura aqui estiver aberta, essas moléculas vão simplesmente sair. Mas se essa abertura estiver fechada, essas moléculas aqui não vão ter para onde ir, elas não vão para canto nenhum, elas vão ter que ficar aqui dentro num volume menor e vão ficar muito mais próximas umas das outras. Elas vão ter que ficar sob uma pressão maior. Agora vamos ver o contrário. Se a gente tem uma seringa com uma quantidade de ar aqui, nós tapamos a abertura e nós puxamos o êmbolo. Quando a gente puxa o êmbolo, criamos um volume interno maior, uma pressão menor que vai fazer com que essas moléculas acabem ficando bem mais espaçadas. Aqui a pressão diminui. Agora isso é extremamente facilitado por um detalhe bem importante, porque os gases têm moléculas soltinhas que conseguem mudar bastante de volume sob uma mudança de pressão. A distância entre uma molécula e outra em um gás é grande o suficiente para que elas não tenham tanta coesão. Por isso que quando o volume aumenta, essas moléculas aqui não apresentam tanta resistência e elas apenas se conformam a essa nova realidade. E é claro, o oposto também é verdade. Porém, isso não é bem o caso para líquidos e sólidos. Para preencher perfeitamente o interior de uma seringa com um líquido e um sólido, é preciso de muito mais moléculas. A distância entre elas é muito menor e a coesão é gigantesca. As moléculas estão muito mais próximas entre si. E aí, se eu for tentar empurrar ou puxar esse êmbolo, eu vou ter muito mais dificuldade, porque um líquido ou um sólido acaba tendo muito mais coesão. Então, na prática, se essa seringa tivesse preenchida com um líquido ou um sólido, empurrar ou puxar esse êmbolo seria, na prática, muito difícil. Eles não mudam de volume quase. Pois é, isso tudo quer dizer uma coisa muito importante, que desses 3 estados da matéria, sob pressão, somente os gases realmente mudam de volume na prática. E sabe onde nós encontramos gases? No magma, como a gente viu. E aí, como vimos, quando o magma está muito abaixo da superfície, muita pressão está sendo feita nesses gases. Por isso, o volume deles fica pequeno, como se a gente tivesse empurrado o êmbolo. Mas essa é uma pressão menor que vai fazer com que essas moléculas acabem ficando bem mais espaçadas. Como a gente viu, a pressão fica menor. Se a pressão nesses gases é menor, significa que o volume deles vai ser maior. E se esses gases agora estão em um volume bem maior, significa que vai acontecer algo parecido com o que acontece numa garrafa de refrigerante. Eu tenho aqui uma garrafa de refrigerante e se eu abrir ela, podemos ver várias bolhas de gás. E isso acontece porque quando essa latinha estava aqui sob pressão, os gases estavam em um volume menor. Mas se eu diminuir a pressão abrindo a garrafa, então os gases ficaram em um volume maior e aí fizeram essa espuminha. Ou seja, houve uma certa efervescência meio explosiva, digamos. Então, da mesma forma, quando esse magma acaba subindo até a superfície, indo de encontro a uma abertura de um vulcão, esse magma sobe, a pressão diminui, o volume dos seus gases aumenta e uma certa efervescência explosiva pode acabar acontecendo quando ele vai sair. Acontece então uma erupção explosiva aqui. Porém, como eu disse, nem todo magma é igual. Todo magma que chega até a superfície vem através de um vulcão e eles podem estar localizados em lugares diferentes. Para entender isso, olhe para essa fatia da Terra que a gente pode ver o seu interior, o manto, os oceanos e a crosta terrestre dividida em placas tectônicas. Ok, aqui embaixo no manto, saiba que ele é sólido, mas se ele derreter, ele vira um líquido, um magma. E para o manto derreter e virar um magma, é preciso adicionar água. Agora, de onde vem essa água? Dos oceanos. Então, olha só que interessante. Vejamos, por exemplo, essa placa tectônica bem aqui. Essa é uma placa que tem um oceano logo acima. Por isso, por passar tantos milhões de anos em contato com a água do mar, essas rochas bem aqui podem acabar ficando com os poros cheios de água. Então essas rochas cheias de água acabam se encontrando com outra placa tectônica. Ambas estão caminhando uma em direção à outra.
e a com água acaba deslizando para baixo. Então, bem aqui embaixo, o manto acaba recebendo bastante água dessa placa tectônica. E aí, isso vira magma. E esse magma, com água, vai ter, nessa quintura toda, muito vapor de água. Muitos gases. E esse magma cheio de gás pode acabar subindo até a superfície. A grande quantidade de gás lá dentro expande e acaba tudo saindo em um vulcão. Tudo em uma erupção bem explosiva. E esse magma bem explosivo, assim como um refrigerante, é conhecido como magma riolítico. Agora é claro que essa não é a única maneira de um magma surgir. Além de água, uma boa maneira de surgir magma aqui seriam em lugares de descompressão. Isso acontece em lugares onde as placas tectônicas divergem entre si. Elas estão indo em direções opostas. E aí o manto é derretido em magma. Porém, dessa vez esse magma não veio de uma rocha cheia de água. Então, temos uma concentração menor de vapor de água, de gases aqui dentro. Então, nesse caso, esse magma, ao subir em direção à boca de um vulcão, teria seus gases expandidos. Porém, seriam poucos gases. E ele iria sair, então, em uma erupção efusiva. E erupções efusivas não são explosivas. Esses magmas com poucos gases, ao invés de explodir, meio que iriam só escorrer do vulcão. E além daqui, no encontro de placas, outro canto que podem surgir zonas de descompressão seria no meio de uma placa. E aí, magma pode surgir com poucos gases que, ao subir, se expandem e acabam gerando também uma erupção efusiva, sem explosões. Essas aqui são as regiões chamadas de hotspot. E esses magmas com poucos gases são chamados de basálticos. Tá, então beleza, temos os magmas riolíticos cheios de gases aqui, que saem e explodem lá em cima. E temos os magmas com menos gases, que sobem e apenas escorrem. Ok, isso acontece por causa da quantidade de gases em expansão, sendo que ainda tem um outro fator que fazem vulcões explodirem. A viscosidade. A viscosidade de um magma vai depender de duas coisas, da sua temperatura e da sua composição. E para entender isso, vamos olhar para essa imagem. Essa seria a imagem de um vulcão fatiado para a gente ver o seu interior. E no momento, logo antes da erupção, o magma vai vindo, e está sendo representado aqui por esses cubinhos vermelhos. Se a temperatura do magma aqui for menor, se a agitação das moléculas for menor, então significa que aqui teremos moléculas mais quietinhas, que vão tender a não se mover tanto na hora de uma erupção. Isso faz com que o magma fique menos líquido, mais espesso, mais viscoso, ou seja, ele flui mais dificilmente, e isso pode acabar fazendo com que na hora da erupção acabe tendo um engarrafamento de coisas aqui, e esse vulcão pode acabar engasgando, e aí mais magma vai chegando, e aí a pressão aumenta, e essa pressão acumulada pode acabar sendo liberada de uma vez só, em uma erupção explosiva. Agora, por outro lado, se a temperatura do magma aqui for maior, se a agitação das moléculas for realmente bastante intensa, então o magma vai ser mais líquido, menos viscoso, então as moléculas vão fluir mais facilmente. Com isso, não vai ter nenhum tipo de engarrafamento aqui, não vai ter nenhum engasgo, e as moléculas vão saindo de uma forma mais tranquila e o magma vai apenas escorrendo. Agora, outra coisa que deixa o magma mais viscoso é, além da temperatura, a presença de sílica, aqui representadas por essas bolinhas de papel. Então tá aqui, o magma cheio de sílica. E quanto mais sílica, mais viscoso, mais difícil do magma fluir, e com isso pode acontecer um engasgo, um engarrafamento que acumula pressão e é liberado de uma vez em uma explosão. E é claro que também, se a gente tiver bem menos sílica, o magma vai ser mais viscoso e fluir mais facilmente. E a erupção não vai ser explosiva, vai ser efusiva. O magma vai apenas correr para fora. E adivinha só onde podemos encontrar um magma menos quente e com mais sílica, ou seja, bem mais viscoso, bem aqui na região das placas convergentes. É nesse lugar que já tem naturalmente um magma riolítico cheio de gases, que ainda por cima
não é tão quente, não pega tanto calor que vem aqui lá do núcleo da Terra, e tem muita sílica que vem da própria crosta terrestre. Então esse magma bem aqui, além de ter muito gás, a temperatura não é tão grande e ainda por cima tem muita sílica. E tudo isso faz com que a erupção seja explosiva. Agora já o magma basáltico, que vem desses dois lugares aqui, ele tem menos gás, menos sílica e a temperatura é grande o suficiente para ficar mais viscoso. Tudo isso faz com que a erupção seja efusiva e não explosiva. Por isso vulcões não explodem, ou pelo menos alguns deles. Os de magma basáltico não explodem nunca, certo? Bom, mais ou menos, é o que deveria ser. Mas lembra daquela terrível erupção da Islândia em 2011? Bom, por incrível que pareça, isso aqui veio de um magma basáltico que não deveria causar explosões. Ou seja, os basálticos em teoria não deveriam realmente causar explosões. Mas na prática, isso ainda é possível por causa da complexidade da força do nosso planeta. A força que gera vulcões e terremotos. Eu estou falando da energia térmica no interior da Terra. Agora, o que faz a Terra ser quente? Essa aqui é a Terra e ela é um planeta muito quente por causa disso aqui. E para descobrir o porquê disso, basta a gente fatiar ela aqui e perceber que o seu interior é desse jeito. Ela é tão quente que a temperatura média do nosso planeta é de 15 graus, que não parece tanto assim para padrões cearenses, mas essa é a temperatura média somente aqui na superfície. A maior parte da quentura da Terra, na verdade, não está aqui na superfície onde nós vivemos, mas está preso no seu interior. E nós já vimos isso de perto. Essa aqui pode parecer uma modesta tampa, mas essa é a tampa do Poço Superprofundo de Kola. Esse poço aqui começou a ser cavado no ano 1970, na então União Soviética. E é meio engraçado pensar isso, mas na época esse país e os Estados Unidos fizeram buracos bem profundos. Mas quem saiu ganhando nessa espécie de corrida espacial invertida, que a corrida espacial é para cima, né? Essa aqui é para baixo. Enfim, quem saiu ganhando nessa corrida foi os soviéticos. E até hoje esse aqui é o buraco mais profundo da humanidade. Agora, o quão profundo? Bom, assumindo que estamos falando do mais profundo de todos, alguém poderia pensar que devemos ter cavado até aqui ou até aqui, sendo que nós só chegamos até aqui, o que sinceramente não parece muito. Nós cavamos somente 12 quilômetros de profundidade. Nós não chegamos nem sequer perto do manto. O buraco só foi até 1/3 da crosta local, apenas 0,01% do caminho até o centro da Terra, a mais de 6.000 quilômetros de profundidade. E bom, na época, a galera lá do projeto esperava que a 12 quilômetros a equipe aqui iria encontrar uma temperatura de 90 graus Celsius. Porém, na verdade, eles encontraram 180, o dobro. E bom, isso é muito quente, mas vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar o que aconteceria se o buraco de Kola não tivesse parado, se ele continuasse até o centro da Terra. Nesse caso, o quão quente as coisas iriam ficar? Bom, para saber disso, basta olhar para isso aqui. Nesse gráfico, quanto mais para baixo, mais profundo nós vamos estar no interior terrestre. E quanto mais para a direita nós vamos, maior vai ser a temperatura. E aí, com base nisso, nós podemos começar a nossa viagem até o centro da Terra. Nós começamos a viagem bem aqui, na superfície. Porém, aqui no início da viagem, perto da superfície, as coisas mudam muito rápido. Então a gente vai precisar dar um certo zoom aqui para poder ver essa rápida mudança mais de perto. Ok, então estamos aqui na superfície e nós começamos a cavar algumas dezenas de quilômetros. E a temperatura sobe pra caramba. Nesse momento bem aqui, nós já passamos bastante do poço super profundo de Kola. E nós inclusive já passamos da crosta também. Aqui nós entramos no manto. E para pôr as coisas em perspectiva, se aqui temos a superfície, o buraco super profundo de Kola, dentro dessa escala, foi até aqui apenas. Então, cavando algumas dezenas de quilômetros, nós passamos bastante
bastante disso aqui. O buraco da nossa expedição até o centro da Terra chegou já até por aqui. Porém, ainda que nessa profundidade nós não encontramos rochas sólidas. Bem aqui a gente pode talvez até ter ultrapassado a crosta. Digamos que a crosta termina aqui. E muita gente pensa que quando você ultrapassa a crosta, você já encontra rochas líquidas. Mas as rochas sólidas continuam depois da crosta. Até mais ou menos por aqui, que seria por volta dos 100 km, nós temos rochas sólidas no manto. E tudo que está acima desses 100 km de rochas sólidas, nós chamamos de litosfera. E veja que até a litosfera, a temperatura salta da temperatura ambiente, lá da superfície, até mais de 1000 graus Celsius. E aí, depois que a gente passa desse limiar de 100 km da litosfera, o calor fica tão, mas tão forte que as rochas entram num estado mais líquido. Então, se a gente chegar em algumas centenas de quilômetros, nós podemos ter realmente um buraco muito profundo. E nós estamos em rochas mais líquidas. E assim, nesse estado, as rochas vão ficar até mais ou menos as primeiras centenas de quilômetros. Essa região embaixo da litosfera de rochas líquidas é conhecida como astenosfera. E nessa região nós encontramos temperaturas que passam dos 1000 graus, podendo chegar até talvez uns 1700 ou coisa parecida. Mas a viagem não acaba por aí. A gente continua cavando. A gente continua indo para baixo e para baixo até passar da astenosfera e encontrar rochas sólidas de novo. E assim são as coisas abaixo da astenosfera. São rochas sólidas. As rochas são assim até o final do manto. E aí, se a gente tirar o zoom disso aqui e voltar para a perspectiva maior, temos isso aqui. Que aqui temos a superfície e aqui o nosso buraco que passa de dezenas, centenas e está agora em milhares de quilômetros de profundidade, que passou por rochas sólidas, líquidas, depois sólidas de novo, até chegar em quase 3.000 quilômetros de profundidade. É por aqui que uma mudança importante acontece. Esse é o limite do manto. E aqui as coisas estão muito quentes. Nós começamos da temperatura ambiente, tivemos um grande salto nas primeiras dezenas de quilômetros. E a partir desse ponto, na astenosfera, a temperatura continuou a subir. Porém, ela subia de uma forma mais devagar. E aí, perto do final do manto, ela volta a subir muito rápido. E aí, nós chegamos em quase 4.000 graus Celsius. E aí, é nesse momento que a gente deixa de cavar o manto para mergulhar no núcleo. E eu digo mergulhar porque é realmente isso que nós estamos fazendo. Estamos entrando em uma região líquida. Essa é a região do núcleo externo, um oceano gigantesco de metal líquido. Não são mais rochas, é metal mesmo. E aí a gente continua cavando, passa dos 3.000 quilômetros de profundidade, passa de 4.000 e chega em 5.000. E por coincidência, nós também passamos de 5.000 graus de temperatura. Nesse momento, nós estamos muito próximos de cruzar uma outra barreira. Esse aqui é o final do núcleo externo e é o início do núcleo interno, a fase final da nossa viagem. Nesse momento, nós entramos num núcleo feito de ferro sólido. Bem aqui as temperaturas são muito altas. Elas passam dos 5.000 graus e podem exceder os 6.000. Essencialmente isso é tão quente quanto a superfície do Sol. Tá, então se o interior da Terra realmente é tão quente, então por que é que a gente não sente esse calor aqui na superfície? Olha, uma boa resposta é só lembrar do que é feito o manto. Esse aqui é o manto e o manto é feito de rochas. E rochas são um péssimo condutor térmico, ou seja, o calor daqui acaba não saindo até a superfície porque simplesmente o manto é terrível em conduzir essa energia térmica. É como se então a gente tivesse um cobertor isolante térmico de 3.000 quilômetros de espessura. Isso nos protege desse calor todo aqui na superfície. Beleza, isso explica por que a Terra se mantém tão quente, por que ela não perde o seu calor, mas de onde veio toda essa energia térmica do planeta? O que fez a Terra ser tão quente? Bom, isso aqui
talvez seja a resposta. Essa talvez seja a fonte mais óbvia desse calor todo. Essa aqui é a representação do sistema solar, ou pelo menos o que viria a ser o sistema solar há mais de 4 bilhões e meio de anos. Essa aqui é uma época em que tudo que tínhamos era essa nuvem de poeira enorme, mas esses grãos todos começaram a fazer algo engraçado. Tô engraçado? Bom, para sua surpresa, vamos usar cubinhos para explicar isso. Vamos dizer que temos isso aqui, em que cada cubinho é uma partícula de poeira cósmica, dessa nuvem de poeira cósmica. E no início do sistema solar, a gente tinha essa situação em que grãos estavam mais ou menos distribuídos de maneira homogênea e distantes uns dos outros. Porém, apesar de serem muito pequenas, essas partículas ainda possuem massa. E isso então quer dizer que elas exercem força gravitacional entre si. A massa de uma partícula acaba atraindo a massa de outra e elas acabam se unindo. E aí essa união de uma com outra gera uma massa maior, que vai atrair gravitacionalmente ainda mais. E quem tiver ao seu redor assim acaba se unindo e mais partículas se juntam, criando um corpo mais massivo com cada vez mais atração. Com isso, quase toda a matéria que existia na nuvem de poeira cósmica do sistema solar se juntou no seu centro. Foi tanta matéria unida que acabou virando uma estrela. Esse foi o nascimento do nosso Sol. Porém, enquanto que no centro surgiu o nosso Sol, aqui nas periferias, a massa dessas partículas foi também se unindo para formar corpos menores, para formar planetas, o que incluía também o nosso. Então vamos supor que estamos vendo aqui a periferia do sistema solar, em que partículas também vão se unindo e vão formando um corpo cada vez maior. E cada impacto desse, de uma partícula com outra, acaba gerando uma energia térmica de colisão. E com isso, a formação desse planeta acaba esquentando as coisas. Inclusive, provavelmente a maior colisão de todas foi quando possivelmente um objeto do tamanho de Marte atingiu o nosso planeta. E aí isso tudo acabou criando um cenário inevitável. Acabou criando isso aqui, uma jovem Terra extremamente quente de tanto levar porrada de colisões. E aqui no seu ápice estamos falando de uma temperatura de milhares de graus Celsius na superfície. E tudo bem, claro que as coisas eventualmente esfriaram, né? Graças a Deus. E assim as coisas continuam esfriando no nosso planeta atualmente, sendo que bem devagar. O nosso calor inicial continua aqui, sendo que está devagarzinho esfriando. Então essa é a fonte de calor mais conhecida que nós ainda temos aqui na Terra. Porém, ela está longe de ser a principal. Outra fonte muito importante de calor aqui na Terra é a fricção. E para entender isso, veja isso aqui. Esses cubinhos, como vimos, são pedacinhos de matéria unidos gravitacionalmente e juntos formam o nosso mundo. Essa aqui é toda a matéria juntinha do nosso planeta. Porém, nem todos os cubinhos são iguais. Tem pedaços de matéria aqui, tem cubinhos que são feitos de átomos mais pesados. E por isso, esses cubinhos são mais pesados. E aí, para simplificar as coisas, vamos dizer que existem apenas dois tipos de cubinhos. Os brancos, que são feitos de átomos leves, e os vermelhos, de pesados. Então aqui na nuvem de poeira cósmica, na formação do nosso planeta, nós tínhamos pedacinhos leves e nós tínhamos pedacinhos pesados. E eles estavam todos meio que misturados de forma mais ou menos homogênea. E assim eles se uniram em um bolo principal de uma forma meio desorganizada e meio aleatória. Isso fez com que a massa inicial do nosso planeta fosse mais ou menos assim, um tanto quanto homogênea, com brancos e vermelhos meio que todos misturados. Porém, lembre-se que os vermelhos são mais pesados, eles são mais densos e por isso eles tendem a afundar mais. E assim eles vão afundando até o centro do planeta. E os brancos mais leves tendem a, digamos, boiar e ir até a superfície do planeta. E essa movimentação toda de material acaba causando uma boa fricção entre uma coisa e outra, o que gera muita energia térmica. Para ter ideia disso, basta você ficar esfregando as mãos e ver como a fricção acaba esquentando as coisas.
Isso é fantástico, mas esse processo das coisas densas e pesadas caindo para o centro e as coisas mais leves, menos densas, boiando até a superfície, esse movimento todo praticamente já não existe mais. O nosso planeta já está, a princípio, todo separadinho em camadas. Ou seja, as colisões e a fricção não estão gerando energia térmica hoje. Elas geraram no passado. E agora nós estamos apenas com o remanescente daquela época. Porém, existe uma fonte que até o atual presente momento de agora, enquanto nós nos falamos, ainda produz calor. Eu estou falando disso aqui. Esse é o núcleo da Terra, que, como vimos, é separado em parte externa líquida e parte interna sólida. É assim que ele é hoje, mas nem sempre foi assim. Antigamente, quando a Terra era mais jovem, o calor remanescente da fricção e da colisão era maior. Nessa época, o núcleo era tão quente que ele não tinha a sua parte interna sólida. Era calor demais e tudo o que tínhamos era líquido, sendo que ele foi esfriando aos poucos. Ele foi esfriando e lá no centro dele, onde a pressão é maior, acabou ocorrendo uma solidificação, criando uma diferenciação entre núcleo interno e externo. E assim, esse núcleo interno sólido continua esfriando e crescendo cada vez mais. Beleza, sendo que a gente está falando então de uma solidificação, um líquido se transformando num sólido até hoje. E, bom, existe uma propriedade física que faz com que toda vida, quando algo vai de um estado líquido para um sólido, é liberada energia térmica. Ou seja, essa transformação de líquido para sólido aqui no nosso centro significa que então temos uma liberação de energia. Agora, por que isso cria energia térmica? Para entender isso, imagine que temos aqui moléculas de um líquido que estão bem agitadas e espaçadas entre si, e aqui temos as moléculas de um sólido que estão bem menos agitadas e mais unidas. Para isso aqui virar isso aqui, significa que essas moléculas muito agitadas vão ter que ficar pouco agitadas. E essa agitação nada mais é do que a energia térmica. Ou seja, aqui tem muita energia térmica no líquido e aqui tem pouca energia térmica no sólido. Para um líquido virar um sólido, é preciso que ele vá aos poucos perdendo a sua agitação. E ao perder sua agitação, ao perder a sua energia térmica, essa energia não desaparece, ela vai para algum canto. Ela sai dessas moléculas. Isso gera então energia térmica para o ambiente ao seu redor. E é exatamente isso que está acontecendo. Um líquido está virando um sólido no centro do planeta, e isso libera energia térmica. Esse é um processo que ainda está acontecendo, então ainda está sendo liberada energia térmica dentro do planeta. Essa é uma maneira da Terra produzir o seu próprio calor continuamente até hoje. Certo, então temos as colisões e a fricção que aconteceram no passado. E, além disso, temos a solidificação no núcleo, que acontece ainda no presente. E essas três fontes de calor juntas parecem ser o suficiente para explicar a quentura da Terra, mas na verdade elas somam somente 10% do calor do interior terrestre. Existe ainda uma quarta e última fonte de calor, que é a mais importante, que sozinha contribui com 90% da quentura do planeta. E essa fonte gigantesca é isso aqui. Bom, o que você pode ver aqui talvez seja simplesmente uma banana, mas o que eu vejo são mais de 300 miligramas de puro potássio. E a maioria do potássio que a gente encontra por aí não é radioativa. Porém, a cada 10.000 átomos de potássio, representados por cada um desses pontinhos, temos um deles que é diferente. Esse é o potássio 40. Esse é um átomo radioativo instável. E por ser instável, eventualmente esse átomo acaba tendendo a decair para outros mais estáveis. No caso, ou ele vira argônio 40 ou cálcio 40. E essas transformações liberam energia. Então, a todo momento, o potássio 40 espalhado por todo canto do planeta está se transformando e liberando energia aos poucos. Tudo, então, que tem potássio acaba produzindo um pouquinho de calor. Seja, então, uma banana ou talvez
o planeta inteiro. O planeta tem em sua composição dezenas de trilhões de toneladas de potássio 40. Então isso produz sozinho trilhões de joules de energia a cada segundo. E é porque a gente está falando só de potássio aqui. Parece muita coisa, mas o potássio aqui produz muito menos de 1% de toda a energia gerada por todos os átomos radioativos desse mundo. Outros átomos bem mais importantes são o de urânio 238 e o tório 232. Com isso temos no final que a superfície não é tão quente, e juntando a radiação desses três e muitos outros, nós temos a imensa maioria da energia térmica desse mundo. Com isso temos no final que a superfície do nosso mundo não é tão quente, mas a imensa maior parte do planeta, o interior dele, é muito mais. Esse calor está aprisionado pelo manto, que funciona como um grande isolante térmico. E inesperadamente, de longe, a radioatividade é a maior fonte desse calor. E o potássio é um dos protagonistas dessa história. Uma história de muita energia interior que gera na superfície uma força brutal, inigualável, na forma de terremotos e vulcões.